Eu saúdo a todos os ouvintes com a grande paz do Senhor. Estamos novamente aqui, eu, Sebastião Brito Machado, e meu irmão, o presbítero Vicente Chagas Ribeiro, mestre na Palavra de Deus, com a intenção de trazer mais uma pré-aula para auxiliar os professores na escola dominical. Hoje nós estudaremos a primeira lição, a sobrevivência em tempo de crise. O nosso texto áureo fala o seguinte: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Encontra-se em João, capítulo 16, versículo 33. Irmão Vicente, a nossa verdade prática está aqui, dizendo o seguinte: as crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. A leitura bíblica em classe está em Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não salvarás? Por que razão me faz ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhar e maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis, quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos da tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomarão. Então passarão como o vento, e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder a seus deuses. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a vexação não podes contemplar, porque pois olhas para que o procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Ele a todos levanta com o anzol, e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua draga, porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente? Irmão Vicente, uma coisa que eu vi aqui, que quando nessa situação, nesse espírito de anarquia que existia naquela época, amplamente definida através das armas de destruição e violência, e também que Deus usa nações ímpias como arma forjada para o castigo daquele povo. Qual que é a opinião do senhor sobre essa passagem de Abacuque? Isto está registrado lá na frente. O que aconteceu, Abacuque escreveu aqui, aconteceu mais tarde. Está vendo? Porque Israel foi dividido. Talvez vamos falar sobre isso. Amém.
ficou a nação do sul e a nação do norte. Samaria, Jerusalém, né, Judá, também. Com o passar dos tempos, todos entraram pelo caminho da idolatria. Aí Deus primeiro usou os sírios para subjugar Samaria, o reino do norte. Sofreram muito. Foram subjugados, sofreram muito. Depois usou os babilônios para subjugar Judá e Jerusalém. Sofreram muito. Mas tem uma coisa, quando chegaram em Babilônia, os judeus aprenderam uma coisa, irmão. Foi lá que eles se converteram inteiramente a Deus e fizeram um voto de nunca mais adorar deuses estranhos, nunca mais adorar a imagem. E foi o que aconteceu. Está vendo? Maravilha. Então, Deus usou essas duas nações para castigar, porque o Senhor é Deus de misericórdia, mas não aceita pecado. Então ele usou essas duas nações como uma vara da sua ira. Foi, não tem dúvida. Amém. Então vamos começar a lição, irmão Vicente. Maravilha essa introdução do senhor. Mas na lição, a introdução está dizendo o seguinte: neste trimestre, estudaremos as crises que o mundo decaído vem enfrentando ao longo do tempo. Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições, É isso aí. mas prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não estamos sozinhos em meio a essas crises. Graças a Deus. Sabemos que o Brasil enfrenta uma crise política, moral e econômica sem precedentes. Já se fala em 11 milhões de desempregados. Muitas empresas estão fechando suas portas. A indústria não consegue escoar a produção, pois o comércio não tem para quem vender os produtos. O resultado é a tão temida recessão econômica. A crise também tem afetado a área da saúde. Os que buscam hospitais públicos sofrem nas filas de espera. Faltam médicos, remédios e leitos, e muitas pessoas morrem sem conseguir atendimento. A educação também tem enfrentado crises. Vivemos em uma sociedade caótica, porém temos um Deus que cuida de nós, e é o que viremos nessa lição. É verdade. Isso. Nós vivemos então numa sociedade confusa, desorganizada, e só Deus que pode cuidar de nós, meus irmãos. Mas, o primeiro tópico, como é que diz o primeiro tópico? A crise como uma realidade. Deus criou um mundo perfeito. Ah, bom, é isso que eu quero falar um pouquinho. Né? Tudo que Deus faz é com perfeição. O homem, por muito inteligente que ele seja, o que ele faz sempre dá defeito. Diz aqui, Verdade. Deus criou um mundo perfeito e nele colocou o homem. Para quê? Para cuidar da criação e com ela habitar. Veja só, nós vemos que os animais irracionais sabem cuidar do seu habitat. Verdade. Sabe cuidar do seu habitat, não tem dúvida. E o homem, infelizmente, destrói. Mas a Bíblia não diz quanto tempo a Bíblia não diz quanto tempo Adão esteve junto com Deus. Não diz. Adão e Eva junto com Deus. Mas você sabe para quê? Que Deus estava sempre junto com ele. Diz que Deus é um Deus ocupado. Mas quando chegava naquela hora de estar junto com o homem, não tinha outra ocupação. O Senhor chegava na viração do dia para passear, tá vendo? Conversar, que bênção. Instruir. Tudo. Então, o que foi que Deus ensinou para
a Adão, hein? Tudo o que é bom. Aleluia, verdade. Tudo o que é bom. O amor, a misericórdia, né? A paciência, a verdade, tudo que é bom. Mas acontece, irmão, acontece que Deus também tem o direito de provar o ser humano. O ser humano tem o direito de aceitar e rejeitar o Deus Criador. Ele tem o direito de escolher entre a vida e a morte, entre a condenação e a destruição, entre a vida e a saúde, entre o céu e o inferno. Está vendo? Ele tem o direito de escolher. Livre-arbítrio, né, irmãos? Pois é. Então, olha o que nós temos rapidamente. Olha o que nós temos. Deus a oportunidade, chegou o dia do Senhor escolher, do Senhor dar a oportunidade para Adão escolher. Se servia mesmo a Deus de todo o coração, de toda a alma. Como está escrito no mandamento, né? Adorar o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e ao próximo como a si mesmo. Não está escrito isso? Então, é assim que Deus quer. Quer que a pessoa sirva a Ele, mas de coração quebrantado, com espontaneidade, com fé, com esperança, com confiança. Então, o Senhor mostrou para ele uma árvore, no meio certamente centenas de árvores frutíferas, Deus deu apenas uma. Adão, daquela árvore ali, você não come. Verdade. Por quê? Por quê, Senhor? Porque aquela árvore é do bem e do mal, da ciência e do bem e do mal. Por que Deus falou do bem e do mal? Porque Adão conhecia muito bem o bem, mas não conhecia o mal. Então, mas infelizmente, Adão não resistiu à prova e caiu. Quando ele comeu, você sabe o que aconteceu? A semente do pecado entrou no coração do homem. Aquele Adão que tinha o coração perfeito diante do Senhor, agora tinha o bem e o mal. Irmão, você sabe aonde começou a primeira luta no lar? Foi lá. Justamente, irmão. Justamente. A primeira crise. O primeiro pecado que eles fizeram foi quando viram que estava nu. E como é que você pode estar nu diante de Deus? Aí depois, quando o Senhor chamou para conversar, explicar, pedir e falar com ele, se ele tinha comido da fruta, se tinha pecado, o que ele fez? Acusou. Segundo pecado, acusação. E olha o que ele falou. Olha bem, começou em casa, a minha mulher. Ela foi culpada. Aí, viu? Ela foi culpada. E culpou a Deus também. Foi a mulher que o Senhor me deu. Está vendo só? Mudou tudo. E aí, infelizmente, tudo foi mudando. O resultado foi expulso do jardim, e depois começou a luta agora entre os irmãos. Caim matou Abel, fugiu da presença de Deus, que nós vamos ver aqui na frente. Aí o homem distanciou-se completamente de Deus. E agora? E agora nós vamos para o segundo item. Uma sociedade em crise. Aqui, ó. Muito bem, vamos ver aqui. Hoje, uma sociedade em crise. Fala. Com a queda vieram os males e crise. Que assolava a terra até os dias atuais. A apostasia
tornou-se universal. Viu? A apostasia tornou-se universal. Hoje parece que não haver mais limite, então, ao adultério, à imoralidade, à corrupção. O homem está cada vez mais distante de Deus. E quanto mais o homem distancia-se de Deus, aí piora a situação da sua vida. Tanto aqui na terra como na eternidade. Está vendo só? Pois é, vivemos em uma sociedade corrupta e perversa. Mas tem uma coisa, e nós vivemos como Jesus viveu aqui. Mas, pela misericórdia de Deus, não pertencemos a esse mundo de pecado. Porque nós temos Jesus como nosso Salvador e cremos em Deus como o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então há uma diferença muito grande entre servir a Deus e o mundo. Está vendo? Você quer ver, por isso não podemos conformar com a sua maneira de pensar e agir. Está em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 12, 2. Olha como o apóstolo Paulo explicou muito claramente essa situação. Quer ver? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Falou tudo que é preciso. Falou tudo que é preciso. Não podemos demorar muito. Vamos mais à frente. Irmão Vicente, Okay. agora a crise como uma consequência do pecado. O primeiro item fala, a crise na sociedade antediluviana. É a consequência do pecado, né? Mas, Foi depois da queda. depois da queda, tá certo. Aqui é o seguinte. Depois da queda, o pecado se alastrou. Muito bem. Naquele tempo, antes do dilúvio, o mundo era diferente. O clima era completamente diferente do nosso. Tudo naquele tempo estava com abundância. Mas acontece, quando Caim cometeu aquele pecado, Deus o amaldiçoou. E ele saiu da presença do Senhor. Chegou numa terra chamada Nobre, com certeza casou-se ali, com certeza com seu irmão. E logo formou uma sociedade. E a sociedade foi crescendo, mas sempre distanciada de Deus. Tinha tudo. Verdade, saúde. Saúde. Bom, você sabe quantos anos? Expectativa de vida, 900 anos. 969 anos, a expectativa de vida era grande. Não seria um momento maravilhoso para agradecer o Criador? Não, pelo contrário, irmão. Pelo contrário. Entraram pelo caminho da violência. Pronto. Do adultério, da injustiça, tudo que desagradava a Deus. Mas acontece, aleluia, que Deus é Deus de misericórdia, mas também é um Deus que, mesmo tendo misericórdia de todos nós, mas Ele cobra o preço do pecado. Ele não tolera o pecado. Por isso é que Jesus veio morrer na cruz do Calvário para nos perdoar o nosso pecado e nos salvar. Porque sem Jesus chegar na presença de Deus, não tem dúvida, Ele cobra o preço do pecado. Então, como foi? Agora, o juízo que Deus, olha bem, preparou para aquele mundo. A arca.
o juízo que Deus preparou para aquele mundo. Seria destruído, né, com o dilúvio. Seria destruído o dilúvio. Pronto. Aí a sentença. Não tem mais jeito. Mas acontece, irmão, olha que bênção, que misericórdia. Acontece que Deus encontrou um homem. Justo. Sabe quem é? Sabe? Noé. No meio daquela nação corrupta, desobediente a Deus, uma nação má, Noé era um servo do Senhor, confiava no Senhor, um bom pai que educava seus filhos a obedecer o Senhor. Um homem e sua família, só isso. E Deus, na sua misericórdia, então certamente conversa, Noé. Tá bom, eu tenho visto que você me obedece. Eu tenho visto você como pai, como servo, como meu servo. Eu vou destruir esse mundo com dilúvio. Mas tem uma coisa. Vou guardar você e sua família. Mas eu quero que você... Olha, vamos dar ainda 120 anos para esse povo. Olha a misericórdia de Deus. 120 anos, mas Senhor, esse povo pecador, mais 120 anos, vamos dar 120 anos. Quem sabe algum deles se arrepende. E eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu criei um homem para ser salvo e não para ser condenado. Vamos dar 120 anos para eles. Tá bom, Senhor. E então você prega. Você prega que este mundo vai ser, se eles não se arrepender, este mundo vai ser destruído totalmente. Mas eu quero que você faça uma arca para a comprovação da verdade das suas palavras, da sua pregação, para que o povo veja que não é só conversa, não. Ali está a arca. Para aquele que se arrepender e entrar na arca será salvo. E não é exatamente imediatamente. Ele e sua família começou a pregar e a trabalhar. Mas, irmão, montão, no começo certamente não deram muita importância. Mas o irmão Vicente, no local onde não chovia e não tinha água, fazer uma arca. Pois é, além disso, não deram muita importância porque eles falavam em dilúvio. Dilúvio? Lá não chovia, era apenas um sereno que caía, eles falam dilúvio. Mas, irmão, sabe o que aconteceu? A arca, Noé, foi trabalhando e a arca foi crescendo. Foi crescendo. O que aconteceu? Foi chamando a atenção do povo. Mas será que aquele homem está falando a verdade mesmo? Olha lá, a arca está quase pronta. Há quantos anos? E ele trabalhando, a arca foi tomando forma. Agora vou dizer um pensamento meu. Quando a arca estava quase pronta, uma comissão dos cientistas daquela época, certamente reuniram e falaram assim, olha, vamos dar uma chegada lá para conhecer a arca de Noé, conhecer ela por dentro. Vamos lá ver como que ele construiu, o que tem lá dentro. Uma comissão dos grandes. Chegaram, certamente, foram bem recebidos. Aí Noé foi mostrando tudo que tinha feito, os lugares para os animais, aonde ele ia permanecer com a família, tudo. Mas lá tinha também uma sala grande, eu acredito, uma sala grande. Aí eles perguntaram, Noé, e esta sala aqui? Sala grande, para quem que é? Esta sala é para todo aquele que der valor à palavra do Senhor, se arrepender e quiser viver, possa entrar aqui dentro da arca para poder viver. Aqui é a sala de espera.
Então, essa sala é uma sala de espera. Está muito bem. Não é? Aonde fica o motor, ou então os lugares para a galera movimentar essa arca? Não. Essa arca não tem nem motor, nem galera. Quem vai movimentar essa arca é o meu Deus. Aleluia. É o Deus Todo-Criador. Ele que vai movimentar. Ele que sabe para onde ela vai. Tá bom, bom. Escuta. E o leme para dirigir essa arca? Também não tem. Não tem. Não tem, porque é o meu Deus que vai dirigir essa arca e só Ele sabe para aonde ela vai parar. Aonde ela vai, aonde Ele vai parar. É o Deus que eu sirvo. Aleluia. Aí está acontecendo, meu irmão, eu acredito. Aquela comissão saíram, um dizendo para o outro, olha rapaz, Noé está louco mesmo. Só um homem maluco que pode ter umas ideias absurdas como essa. Está vendo? Mas tudo que Noé disse aconteceu, aleluia, porque ele era um servo do Senhor. Amém. Vamos passar a outra parte. Qual é a outra parte? É a crise, justamente, a crise na sociedade pós-dilúvio. Essa, número 2, irmãos. Pois é. Mas infelizmente, olha bem, primeiro diz aqui que Noé povoou a terra. Era a ordem do Senhor. Era a ordem do Senhor, encher a terra. Porém o homem continuou com a semente do pecado no seu coração. Ao invés de obedecer a ordem de Deus, povoar a terra, fizeram outra coisa. Mas antes, começou a luta agora no lar. Por alguma razão, Noé plantou uma vinha e bebeu um pouco demais. São coisas que acontecem. Bebeu um pouco demais, embriagou-se. E o filho dele, Acã, viu. Por que ele pecou? Porque ele desprezou o pai, caçoou do pai, está vendo? Ficou até com certa raiva no coração. Depois encontrou com os dois irmãos, contou para os dois irmãos, numa atitude de caçoada. Então, esse foi o pecado que ele fez. Se ele tivesse ajudado o pai, cuidado, como era preciso, como os dois irmãos fizeram, tudo bem, mas não. Daí ele foi amaldiçoado. A maldição veio através dele. Agora, o que aconteceu? A humanidade. Formar aonde? Ensinar. Aqui na lição fala que a sociedade pós-diluviana não se tornou melhor do que a antediluviana, pois a iniquidade humana, como o senhor falou, continuou a crescer. O pecado estava no coração. Aí, ó. Isso aí. O pecado estava no coração. Bom, agora aqui embaixo assim. Os homens estabeleceram na antiga cidade de Suméria. E não demorou muito para anunciar a construção de uma grande torre. Uma grande torre ali. Ali tinha, olha bem, o pensamento ambicioso, o pensamento orgulhoso. Aqui nós vamos fazer essa torre para conservar o nosso nome. Tanto que Nimrod devia ser muito forte, né? Então, conservar o nosso nome. E depois tem uma coisa, se vir novamente dilúvio, nós temos aonde, aonde se guardar. Se vir. Um refúgio, né? Um refúgio para nós. Hoje, você vê quantas nações se orgulham pelo trabalho, pela obra que eles fazem. Quantas nações se orgulham disso? Às vezes torre. A torre mais alta, é a torre mais alta do mundo. Aquela coisa. Está vendo? Como aconteceu nos Estados Unidos. Aquelas duas torres, né? O que aconteceu?
mas eles não sabem que o que se vir um terremoto, como aconteceu agora no Nepal, destrói tudo. Nós podemos lembrar os impérios romanos, os grandes impérios romanos. Verdade. Entendeu? A Síria primeiro, depois veio a Babilônia, veio, no final, veio os romanos. E para onde foi todo esse poder? Todo esse poder para onde foi? Sumiu. Então, fizeram. Mas eles não pensaram, irmão, eles não pensaram que a obra que eles estavam fazendo ia trazer muito perigo. Porque se houvesse qualquer coisa e aquela torre destruísse, mataria muita gente. E Deus, na sua misericórdia, o que ele fez? O que ele fez? Apenas confundiu a língua. Pronto. Aí um não entendia o que o outro falava. Traz um tijolo aí, chegava com pedra. Não entendia mais. Então, assim cumpriu a palavra do Senhor, povoai a terra. Então aquelas pessoas que falavam a mesma língua, foram para um lugar. Aquelas que falavam outra língua foram para outro lugar. E assim a terra foi sendo povoada. Eu estava vendo também, Babel significa lugar de juízo de Deus, né? Que Deus foi lá, que eles queriam ser igual a Deus, chegar até Deus. Então, é o orgulho do homem. Irmão Vicente, agora vamos numa parte aí para o senhor explanar para todos os ouvintes sobre a crise nos tempos de Jesus e na igreja primitiva. Depois da outra folha. Jesus nasceu na terra de Israel, em uma região conhecida como Palestina. O Filho de Deus veio ao mundo em um tempo em que o Império Romano dominava Israel. Verdade. Está vendo? E com o domínio do povo romano, mesmo os judeus começaram a viver a vida, sabe? A vida política que eles achavam que estava certo. Uma das coisas que eles pensavam naquele tempo é que só eles tinham o direito de salvação. Por quê? Porque eram judeus da descendência de Abraão. Aleluia. Então, esse era o direito que eles pensavam que tinham. Os outros eram desprezados. Para se tornar-se um judeu, precisava ser prosélito. Aceitar o judaísmo, circuncidado, e só eles com esse direito. Agora, e os pobres, as viúvas, os órfãos, esses eram desprezados. Então, os publicanos. Agora, Jesus veio e mudou a circunstância. Jesus trouxe esperança para o humilde, trouxe esperança até para os samaritanos que eram desprezados, trouxe esperança para todo aquele que arrepende de seus pecados, que aceitava Jesus como Salvador. Ele não trouxe essa esperança só para aquele tempo, não. Essa esperança é para nós nos dias atuais, até o final dos tempos daqui. Jesus é a nossa esperança, Jesus é o único e suficiente Salvador. É por isso que ele diz, olha, vinde a mim todo aquele que estão cansado e oprimido, e eu o aliviarei. Jesus, mas quanta gente cansado de várias maneiras, até de assassinato, e o Senhor alivia. Jesus perdoa todo o pecado daquele que confessa de todo o coração, e ele diz, vai e não peques mais. Então foi numa ocasião, muito difícil para Jesus, mas muita gente, mas Jesus é a sua esperança no mundo, de um mundo melhor. Aleluia. De um mundo depois desse aqui, vai ter um mundo melhor. Não vamos falar nem no milênio, que vai ser um mundo completamente diferente. Nós estamos vivendo no mundo agora, olha, que
eu acredito que a pessoa que vive aqui, especialmente nós crentes, nós temos muito valor. Por quê, então? Por que nós temos muito valor? No milênio, olha bem, no milênio vai haver paz, até com os animais. Nós temos paz? No milênio, nem doença, não vai existir doença. Por quê? Tem a árvore, a folha da árvore da vida, tudo. Em paz por quê? Em paz porque no reinado, no reino, governando Jerusalém, está Jesus, aleluia, como Rei Supremo. Agora, e esse que coloca o pecado no coração, o diabo que coloca o pecado no coração, o diabo que é culpado de todas as maldades desse mundo, onde ele está? Ele está amarrado. Então eles vão ter esse privilégio, mas nós que vivemos num mundo cheio de tanta dificuldade, começa nos olhos, na mente, no coração, nós temos valor diante do Senhor. Não tem dúvida, não é? Porque o nosso mundo não é brincadeira. É preciso ter mesmo fé e confiança no Senhor. Jesus falou, no mundo tereis aflições. E é isso que nós estamos vendo, não tem dúvida. Irmão Vicente, no tempo de crise, nos tempos de Jesus, a igreja primitiva passou por crise. Mas o bonito e importante é que tudo eles partilhavam para ajudar aqueles mais necessitados. Isso foi uma instrução do nosso mestre. É verdade. Bem aqui diz. Olha bem, havia muitos necessitados. Todavia os irmãos acudiam os pobres necessitados. Em tempo de crise, os bens eram partilhados. Justamente. Na igreja primitiva. E em meio à crise que podemos ver quando as pessoas são generosas. É verdade. Então é uma ordem do Senhor. Naqueles tempos, Jesus tinha muito cuidado e Deus, as viúvas naquele tempo que sofriam muito. As viúvas, os órfãos sofriam muito. E Deus mandava cuidar tanto das viúvas, dos órfãos e dos pobres. Está vendo? Nós vemos neste mundo mesmo, muitas pessoas não são crentes, mas são generosas, são gente boa, são gente que cuida. Olha, nessa parte de generosidade, podemos falar da Madre Teresa de Calcutá, foi uma das mulheres que deu grande exemplo sobre o sentido, que ela dedicou toda a sua vida a ajudar as pessoas necessitadas. Tem muita gente assim, não é só os crentes, é uma obrigação dos crentes, mas na verdade é uma obrigação de todo ser humano, ajudar uns aos outros. Não seria uma bênção os ricos ajudar os pobres? Amém. Pois não. Agora vamos para a terceira e última parte. A crise política, irmão Vicente. Israel também naquela época enfrentou uma crise política, depois da morte de Salomão. Pois é. Mas você sabe por que enfrentou? Por que enfrentaram uma crise política? Porque Roboão não deu ouvido àqueles que tinham, os anciões, que tinham maiores conhecimentos. Verdade. Que aprenderam com o pai dele, como trabalhar. O reinado de Salomão foi muito rico. Muito rico. Também. Mas, infelizmente, ele começou a fazer obras extraordinárias, obras caras, e foi gastando. Por fim, não tinha mais ouro nem prata. E agora o que foi que ele fez? Numa situação como essa, o que foi que ele fez? Aumentou os impostos, tanto dos ricos como dos pobres. Os ricos ainda levavam uma vida mais ou menos, mas os pobres estavam sofrendo com aquele jugo pesado que Salomão tinha imposto sobre ele, sobre os impostos. Então, aí a crise piorou.
Aí veio o filho. Pois é, agora vem o filho. Mas quem era o filho dele? O filho dele foi criado num berço de ouro. Nunca foi na casa de um pobre. Ele não sabia como era a vida de um pobre. Pois é. E era um moço orgulhoso. Um moço orgulhoso. Quando O senhor quer criar onde? Primeira quando vez? ele passa a ser rei em lugar de seu pai, rei de Israel, a primeira coisa que ele fez, mandou chamar o povo para ter uma conversa. E o povo chegaram, está vendo? O povo chegaram e disseram para ele, olha, 1 Reis capítulo 12, verso 4, olha, teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão do seu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Não seria uma bênção? Afinal, para que uma pessoa chega ao governo? É para fazer justiça, honestidade, bondade, misericórdia. Né? Mas ele fala, está muito bem, vocês voltam daqui a 3 dias. E ele foi tomar conselho com Os anciões. os anciões de idade, homens experientes, né? Conhecia a vida, o sofrimento dos pobres. Então, no versículo 7 diz assim, aí os anciões disseram para ele, olha, dizendo, se fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falarem boas palavras, todo dia serão teus servos. Há um ótimo conselho. Um ótimo conselho. Era o que o povo estava precisando naquela época. Está vendo só? Mas ele resolveu agora consultar um ministério jovem, pessoas que tinham estudado com ele, tinha vivido num palácio rico, tudo mais. Então, olha bem, o conselho que deram. Pois é. E os jovens que haviam crescido com ele falaram, assim dirás a este povo que te falou, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, né? Mas tu alivia sobre nós, assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Meu Deus. Olha Deus. Mas naquele dia, Reoboão perdeu 12 tribos. Aí o resultado. E a luta começou agora. Reino do Sul, Reino do Norte. Nunca mais combinaram como era preciso. E a consequência vai para a segunda parte. Uma crise econômica depois de uma atitude dessa. Ai, meu Deus. E aí, irmão Vicente? Bom, aqui, nessa crise econômica, Aí fala do começo. Fala do Egito, né? Do Egito. Do que aconteceu no Da Egito. fome. Por alguma razão, o mundo ia passar por dificuldade muito grande na parte de alimento. Por exemplo, naquele tempo é o trigo, né? Trigo. Pois é. Mas acontece, o Senhor, a sua infinita misericórdia, deu um sonho para Faraó. E os sábios dele não puderam desvendar o sonho. Mas Deus preparou, sabe quem? Não foi um egípcio, não. Não foi um egípcio, foi um judeu. Preparou um moço desde pequeno. José foi um moço obediente tanto ao pai como a Deus. Nunca deixou de obedecer a Deus. Passou por luta e dificuldade, como jovem, como moço,
mas sempre na presença do Senhor. Nunca deixou de obedecer a Deus, ainda que foi até para a prisão, sempre obedecendo. E Deus deu inteligência para José, deu grande sabedoria, grande administração, e José interpretou o sonho, e Faraó viu que ali estava um homem digno, em condições de cuidar da situação do país. José diz, olha, esses 7 anos vai ser 7 anos de fartura, né? E depois desses 7 anos, virá 7 anos de miséria, que certamente não vai chover. Então, aí José preparou tudo, na verdade, deu o nome, Zapenate, Paneia, quer dizer, Salvador do mundo. Então ele salvou a parte econômica, né, daquela época. Mas Abacuque viveu numa época de uma crise espiritual, irmão Vicente. É verdade. O que o senhor pode falar? Não. É a terceira o terceiro e último tópico nosso. Ele viveu, tá certo. Viveu numa crise difícil. Porque as pessoas que praticavam o mal estavam progredindo. Hoje nós olhamos o mundo cheio de pecado. Mas, meu Deus, até quando vai acontecer isso? Olha isso aqui, Senhor. Olha aquilo ali. Olha o que está acontecendo na parte da política. Né? Olha o que está acontecendo. Não está acontecendo. Não acontece nada para esse povo. Precisa acontecer. Precisa, Senhor. Faça justiça com essa gente. Aí Deus mostrou para ele. Não, Deus tem o tempo certo. Tem um tempo certo. Você sabe que muitas vezes o Senhor pode até cobrar um pecado que uma pessoa faz neste mundo. Outras vezes é na eternidade. Amém. Então, aí foi o que eu falei para você. Deus preparou 2 nações. Está vendo? Preparou 2 nações. Do jeito que estava, eles deixaram de adorar o Deus vivo para adorar deuses estranhos. Então Deus preparou a Síria e preparou a Babilônia para o julgamento. Para o julgamento do povo dele. Depois que eles tiveram um certo tempo e que aprenderam a adorar o Deus Todo-Criador, o que Deus fez? Trouxe de novo para Jerusalém. Amém. Está vendo? É assim a misericórdia do Senhor. E aqui o escritor fala na última parte aqui. Confiar em Deus em tempos de abundância é relativamente fácil. Difícil é continuar confiando na provisão e no meio em meio à escassez. Irmão, é muito fácil a pessoa se alegrar na hora que vai tudo bem, na saúde, na prosperidade, né? Na alegria da família, tudo. É muito fácil se alegrar, tudo bem. Mas quando vem, tá vendo, uma certa luta, a dificuldade, muitas vezes ele culpa a Deus. Mas na hora do bem, esqueceu de agradecer. Verdade. É o que acontece com a humanidade hoje. Na hora que está tudo bem, Deus não existe. Mas na hora que vem a dificuldade, aí, ao invés de agradecer, acusa a Deus. Agora, irmão, uma coisa rápida que eu preciso falar aqui, falou sobre a oração. Sobre a oração. Tá certo. Nós chegamos num tempo, nós oramos, mas chegamos num tempo que toda igreja que crê em Deus deve fazer um voto, um propósito, de pelo menos marcar um dia no mês para todos nós, chegar aos pés do Senhor com oração, com jejum, para que Deus possa ter misericórdia e abençoar o nosso país. Aleluia, isso mesmo. Porque, irmão Vicente, é muito importante isso, que a igreja possa influenciar nesse sentido, orando a Deus para que o nosso país possa vencer tanto essa crise econômica e política que está ocorrendo. Agora, eu vou ler, irmão Vicente,
a conclusão, o que o escritor falou? A conclusão. O mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus não. Não, aí que está. O Senhor é soberano e não perdeu o controle da situação. Graças a Deus. O governo está em suas mãos. O dia do Senhor virá e os justos e os ímpios terão a sua recompensa. Não desanime. Confie, pois em breve o Senhor virá em nosso socorro. Olha um pouquinho. Olha bem. O nosso país é um país rico e tem produzido cereais, alimentos com abundância. Então, o que está acontecendo no nosso país? O quê? Então, é os políticos, os homens, né, que chegam lá em cima, no Senado, na Câmara, no Senado, para ser justo, temente a Deus, mas infelizmente entra pelo caminho da corrupção. E assim o mundo está sofrendo. Você falou aí, 11 milhões? 11 milhões de desempregados. 11 milhões de desempregados. Diga, meu irmão, muitos crentes estão ali. O que esses povos vão fazer? Muitos deles, eu acredito que muitos até, não pensando bem, vão entrar pelo caminho da droga, outros vão entrar pelo caminho do roubo, e outros vão fazer outras coisas, porque vão ficar aborrecidos, tristes por ter perdido o emprego numa situação como essa. Não é verdade? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Nós agradecemos mais uma vez a todos os ouvintes. Eu tenho a certeza que esse subsídio vai auxiliar os professores na escola dominical. Queremos nesta oportunidade, irmão Vicente, o senhor vai estar orando e também mandar um abraço, que eu tenho a certeza que o pastor José Carlos da Silva, que nós conhecemos muito como pastor Carlinho, tem seguido todo esse pequeno e humilde trabalho de toda semana. Então eu vou pedir para o senhor orar, transmitir para ele também a bênção para ele e para toda a família e para todos aqueles que estão ouvindo neste momento. Obrigado, pastor Carlinho, obrigado. Tenho muita saudade do senhor, viu? Vamos estar orando, irmão Vicente? Santo Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, Senhor, agradecemos por esta oportunidade maravilhosa. Quando estamos aqui meditando na Tua Palavra, e pedimos ao Senhor que abençoa as pessoas, abençoa o nosso país, abençoa as autoridades. Esse nosso simples comentário. Mas tem uma coisa, Senhor, nós comentamos a palavra do Senhor. Então, dai uma bênção para todos aqueles que têm ouvido a Tua palavra e ajuda, abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Compartilhe conosco o nosso trabalho. Meu jardim.